Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou mostrar para vocês como que eu removi o papel de parede aqui do meu quarto. Essa é a primeira parte da reforma. Vamos lá conferir? Esse é o meu quarto atualmente. Ele tá com esse papel de parede da Leroy Merlin que eu coloquei há 4 anos atrás, mas eu já enjoei. Então hoje eu vou começar a remover esse papel. Mas antes eu vou mostrar para vocês como que tá o quarto atualmente. O quarto tá mais com essa pegada bege, que é uma coisa que eu não gosto mais. E aí eu vou tirar isso para poder começar a reformar ele. Por conta disso eu tenho essa cortina bege que eu quero tirar depois e colocar uma persiana. E tem esse painel também que eu já ensinei aqui no canal como que eu fiz. Tem também esses penduradores que eu também ensinei aqui no canal como que eu fiz. O painel eu também pretendo pintar de branco, ele atualmente está na madeira crua, que é o pinus, mas eu tô querendo deixar ele mais invisível na parede. Como eu sei que vocês vão me perguntar, eu vou contar para vocês um pouquinho do armário. O armário, ele é da Americanas, ele é da marca Capesberg e também tem 4 anos que a gente comprou. O edredom, toda vez que aparece lá no Instagram, vocês sempre me perguntam de onde é. Ele é da Lojas Líder. Então eu fui tirando tudo do lugar, arrastando os móveis, tirando tudo que fosse necessário para eu poder tirar esse papel de parede. Depois de arrastar a cama, eu passei um aspirador no chão para poder remover toda a poeira. Então, depois disso, eu parti para a parede para poder tirar os objetos para começar a remoção do papel. Eu comecei a remover o papel de parede simplesmente puxando ele da parede mesmo. Eu consegui dessa forma tirar as 2 primeiras lâminas do papel. Os 2 primeiros saíram inteiros e ficou muito pouco de cola na parede. Já a terceira lâmina eu não consegui tirar inteira, ela começou a rasgar, porque esse papel ele é papel mesmo, não é um vinil adesivo. E aí, como eu mostrei para vocês, esse terceiro, ó, ele começou a rasgar todo. E os 2 primeiros saíram inteiros, não que eu vá reaproveitar, mas é só para mostrar para vocês que alguns saem inteiros e outros não. Então agora eu vou dar uma dica para vocês poderem tirar o papel no caso dele começar a rasgar. Os 2 primeiros que saíram inteiros deixaram um pouco de cola na parede, tá vendo? Um pouquinho de papel também. Depois de tirar a prateleira dos quadros, eu ainda continuei tentando fazer a remoção do papel por inteiro, mas nenhum dos papéis saíram inteiro, todos eles começaram a rasgar. Um outro problema também é que essa parede ela estava com muita umidade e por conta do papel você acaba não vendo isso. Então esses pedaços da parede que saíram não foi por conta do papel, foi por conta da umidade que estava por baixo. Para poder remover esse papel e essa cola que fica na parede, é bem simples, é só você borrifar bastante água na parede, deixar a água agir no tempo, deixando esse restante de papel absorver essa água, e aí então vem passando a espátula.
Para essa primeira parte eu usei um borrifador de pressão, mas eu também vou usar um borrifador normal para vocês verem como é. Então você borrifa, deixa o papel absorvendo um pouquinho da água, vem com a espátula e remove tudo. Eu até comecei a usar um borrifador normal para vocês verem que também é possível, porque o borrifador sob pressão ele despeja mais água. Esse borrifa menos água, mas também funciona, tá? Então borrifei bastante a água, deixei agir por alguns segundos e vim com a espátula removendo. Assim você consegue remover qualquer sobra de papel que fique na parede e também consegue remover um pouco da cola. É um trabalho um pouquinho chato e que demanda bastante paciência, mas não tem outra forma de você tirar por completo o papel da parede. E como eu vou pintar essa parede, eu não vou aplicar um novo papel, eu preciso que o papel antigo seja removido por inteiro. Então eu continuei no processo, fazendo a remoção de todo o papel de parede. E para adiantar na secagem, eu comecei a fazer essa parte do reboco que tinha soltado por conta da umidade. Também é bem simples. Eu preparei uma massa com argamassa para piso, porque é um cimento mais forte, até que ela ficasse com esse ponto. E para que ela grude na parede, você também precisa borrifar um pouco de água antes. E aí molha bastante a área que você vai aplicar, da onde saiu o reboco, e começa a aplicação. Para poder ficar bem lisinho, depois de aplicar toda a massa, eu vim com uma esponja molhada, toda hora molhando ela na água mesmo, e vim alisando essa massa, e aí assim ela fica bem lisinha. Por mais que eu vá dar massa acrílica depois, é bom deixar a superfície bem preparada. Também para poder adiantar o processo, como eu vou fazer uma pintura de uma meia parede e a parte de cima vai ser branca, eu decidi começar a remover o papel de parede da parte do meio da parede para cima. Assim eu removo todo o papel, faço a aplicação da primeira demão na parede, enquanto seca a primeira demão eu parto para a parte de baixo. Então eu continuei removendo o papel de parede do meio da parede para cima.
E depois de remover todo o papel, eu vou usar a massa corrida da marca Luxens para poder tampar todos os furos que tinham por conta dos quadros. Então, depois de remover todo o papel de parede na parte de cima, eu vou partir para a primeira demão, que aí enquanto seca a primeira demão, eu faço a parte de baixo. Eu vou usar para pintar essa parede a tinta branca da Luxens, ela é uma tinta econômica e eu paguei só R$ 99,00 nesse galão de tinta. É a mesma tinta que eu usei lá na pintura do home office. Se você ainda não conferiu esse vídeo, eu vou deixar linkado aqui nos cards. Então eu diluí a tinta com um pouquinho de água e comecei a aplicação. Tinta branca é bem chato de passar, ainda mais nessa parede que antes era bege. Você passa a primeira demão e acha que não está dando certo, porque ela não cobre, mas a tinta ela vai cobrindo à medida que ela seca. Por isso é importante para a tinta branca respeitar bastante, por isso é importante na tinta branca, entre as demãos, respeitar o tempo de secagem. Depois de pintar a parte de cima com a primeira demão, eu vou partir para a parte de baixo. Eu não pintei essa parte da massa porque ela ainda está secando. Eu vou esperar secar para poder fazer, então eu fui adiantando o outro restante. E aí agora eu vou partir para a remoção do papel de parede na parte de baixo. Enquanto seca a primeira demão, eu parti para a remoção do papel de parede da parte de baixo. Assim eu fui adiantando o processo, que aí quando eu terminar de fazer a retirada desse papel de parede na parte de baixo, a parte de cima já está seca para eu poder aplicar a segunda demão. Depois de remover todo o papel, eu parti para a segunda demão da parte de cima da parede. E aí então eu apliquei a tinta em toda a parte de cima da parede e vou aguardar mais um tempo para secar. Depois de aplicar a segunda demão na parte de cima, é assim que ela fica, ela está secando ainda, então também para adiantar o processo eu vou começar a fazer o tom da parte de baixo. Eu quero pintar essa parte de baixo num rosa, num tom meio goiaba, puxado para o bege também. Então eu peguei a tinta branca que sobrou, coloquei num pote, vou colocar mais um pouco de tinta branca e vou começar a mistura para poder tentar chegar no tom que eu quero. Para fazer essa mistura, eu estou usando algumas tintas de artesanato que eu tenho em casa. Eu usei esse tom de rosa escuro. Já para o tom de bege, eu vou usar esse corante à base d'água da marca Coral. Eu vou colocar algumas gotas também. E para poder escurecer um pouco mais essa tinta, eu também vou pingar algumas gotas do corante à base d'água
preto. Coloquei um pouco d'água para poder diluir a tinta e fui misturando tudo até chegar no tom que eu queria. Aí, por exemplo, a tinta ainda estava clara. Então eu adicionei mais um pouco de corante, mais um pouco de rosa, adicionei também um pouco desse rosa claro e fui misturando até chegar no tom que eu queria. Para fazer esse tom de cor que eu queria deu muito trabalho, eu nem consegui anotar as proporções de tinta que eu usei. Foi um pouco de teste mesmo, pingando um pouco de corante marrom, pingando um pouco de corante preto, pingando mais um pouco de tinta rosa. E aí eu fui misturando, misturando, até chegar no tom desejado. Enquanto eu misturava, eu também dei umas pinceladas na parede para ver se o tom estava chegando no tom que eu queria. E aí, enquanto a tinta vai secando, você vai percebendo se o tom está do jeito desejado. Como não estava, eu continuei misturando mais um pouco de corante e um pouco de tinta. Até que enfim eu consegui chegar no tom desejado e aí então eu comecei a pintura. Mas antes de fazer a pintura eu comecei a marcar a parede para poder fazer a linha reta. Como a minha parede tem 3 metros de altura, eu marquei 1,5 metro para poder pintar a metade dela. Depois de marcar toda a parede, eu coloquei fita crepe. Para ficar com o acabamento perfeito, eu apliquei um pouco de massa corrida com o dedo mesmo na fita crepe. Você vai passando a massa com o dedo por toda a área da fita crepe, onde você vai pintar com a cor nova. Não tem muito mistério não, é só ir passando com o dedo mesmo. E como é pouca massa, quando você terminar de aplicar, já vai estar praticamente seco, pronto para pintura. Então eu coloquei a tinta na bandeja para poder aplicar a primeira demão. O tom ficou um rosa meio goiaba, meio bege mesmo. É um goiaba mais puxado pro bege, na verdade, que é o tom que eu queria. Eu não queria também uma cor muito escura, eu queria uma cor mais discreta. Então eu comecei a aplicar nos cantinhos com pincel e depois eu fiz a pintura com rolo normal, como vocês já estão acostumados. Para essa parte, eu apliquei a primeira demão e vou aguardar um pouco para secar para poder aplicar a segunda. Essa parte que eu apliquei a massa de cimento, eu acabei pintando por cima, porque como vai ficar atrás da cama e eu tô com pouca massa corrida,
Eu decidi deixar assim mesmo. Como eu passei a esponja já ficou bem lisinho, então eu acabei pintando por cima. Depois de secar, eu parti para a segunda demão. E para essa parte, como eu falei já, foram necessárias só 2 demãos. Essa tinta, depois que você coloca pigmento, ela cobre bem a tinta anterior. Então eu continuei a pintura e essa parte perto do armário onde está a massa, eu não pintei porque como essa parte vai ficar visível, eu vou passar massa acrílica, lixar para poder pintar. Assim ficou a segunda demão. Eu decidi parar por aqui hoje. Eu só vou remover a fita. E no vídeo da semana que vem eu vou mostrar para vocês como que ficou essa parede seca. E também vou fazer a aplicação da massa e da tinta nessa parte aqui que ficou faltando. E no próximo vídeo eu vou mostrar para vocês como que eu fiz o base-rio aqui do quarto usando isopor, uma solução muito barata para você fazer aí na sua casa. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like aqui nesse vídeo e compartilhe também ele com seus amigos. Valeu, pessoal, até a próxima!